Hora de entrevista importante aqui no CNN 360. A gente vai conversar com a ministra Aniele Franco, da Igualdade Racial, sobre o mandato até aqui e outras tantas questões, eleições, outros assuntos. Então, entre nós já, ministra, muito obrigada. Um prazer imenso ter a senhora aqui nos estúdios de Brasília. Seja muito bem-vinda. Eu já começo essa nossa entrevista te perguntando o seguinte: a senhora lançou uma série de políticas públicas, durante a sua gestão, e ainda tem um segmento da sociedade que identifica ações de igualdade racial, políticas públicas para promover a igualdade racial, como se fosse uma agenda woke, uma agenda de esquerda, Como a senhora avalia esse tipo de leitura? Eu queria entender, na prática, se dificulta, de alguma maneira, a própria implementação dessas políticas. Ministra, bem-vinda. Claro, primeiro, boa tarde, um prazer estar aqui com vocês novamente, um prazer todas as pessoas também que estão nos assistindo. A pauta da igualdade racial, ela precisa ser sempre uma pauta gerada para o Estado, e não de governo. A gente tem ali a maioria da população brasileira, que são mais de 57% de pessoas negras, e poder trabalhar e fazer com que essas pessoas, que normalmente são aquelas pessoas menos favorecidas, que tiveram menos oportunidades, para que elas de fato possam ter oportunidade, ter saúde, educação, cultura, lazer, não tem que ser de ideologia, pelo contrário, precisa ser uma pauta cada vez mais, uma política de Estado. E nesse sentido, ministra, quais são as garantias de que estas políticas criadas no atual mandato vão permanecer, caso, por exemplo, ocorra uma mudança de governo? O que uma gestão pode fazer para que, de fato, as políticas implementadas, o que for desenhado, de fato, tenha esta perenidade, independentemente da ideologia do governo de momento? Olha, o primeiro de tudo, eu espero o bom senso daquelas pessoas que forem sentar em espaços como esse, Porque aqui, para você estar ministra ou qualquer outro cargo público, você precisa ter responsabilidade, Responsabilidade coletiva e ter a consciência, que quando você faz por alguém, você está fazendo em prol de um país e por pessoas que, infelizmente, às vezes estão ali na invisibilidade e precisam ser notadas. Eu queria até dar um exemplo aqui clássico sobre isso. Quando a gente fala, por exemplo, das cotas raciais do nosso país. Se a gente for parar para pensar que há 20 anos atrás, nós tínhamos ali 3% de pessoas negras que entravam nas universidades e hoje, 20 anos depois, um pouquinho mais de 20 anos, a gente tem mais de 40% em algumas universidades, não só entrando, mas permanecendo. Então, essas políticas públicas, essas pautas que transversalizam ali a vida do brasileiro e da brasileira, precisam estar em todo lugar, seja na saúde, na educação, na cultura, no esporte, lazer, seja onde for. Então, primeiro a gente saber que entrar em espaços públicos, primeiro a gente tem que ter vontade política, mas ter também o entendimento de que a pauta racial consegue transformar vidas, que é o que a gente tem feito aqui no Ministério da Igualdade Racial. Deixa eu chamar o Pedro Venceslau para participar desse nosso papo também. Pedro, nosso analista de política, sua pergunta. Aniele, o PT vai enfrentar uma eleição difícil no Rio de Janeiro, está na chapa de Eduardo Paes, apoia o prefeito do Rio de Janeiro, que vai disputar o governo, mas Eduardo Paes escolheu como candidata a vice Jane Reis, irmã de Washington Reis, do MDB, ambos são bolsonaristas declarados. Como é que a senhora avaliou essa escolha e a senhora acredita realmente que Eduardo Bolsonaro vai se empenhar em botar o presidente Lula no palanque dele, mesmo tendo uma vice que é simpatizante de Jair Bolsonaro? Olha, eu estarei no palanque do presidente Lula e eu acho que nós temos lados quando a gente se coloca à disposição, seja de estarmos ministros ou sermos candidatas, Eu praticamente daqui a alguns dias vou estar pré-candidata a deputada federal, acho que também tenho essa missão vindo à frente, mas em conjunto, claro, conversando com o presidente Lula, conversando com o meu partido, conversando com as lideranças também que têm caminhado comigo e pra gente eu acho que tem pautas que são inegociáveis, independente de qual palanque a gente esteja, a gente vai lutar para que o que a gente acredita, que a gente possa defender seja reconhecido tanto nas urnas quanto no futuro, no dia a dia da população brasileira e a população carioca, que vem, infelizmente, de um cenário ali muito cruel de governadores presos, Eu acho que é importante a gente frisar aqui uma única governadora que não foi presa na história do Rio de Janeiro. E essa política carioca nunca foi fácil para ninguém, Diga-se de passagem, infelizmente é o lugar que elege minha irmã, mas que também tira minha irmã da minha família e de tantos eleitores. Então, a gente vai lutar para que, mesmo com ideologias diferentes, a gente consiga ter diálogo. Eu sinto muito a falta disso nesse embate político, a gente conseguir conversar e trocar com as pessoas em prol de uma melhoria de população, na verdade.
Ministra, dá para a gente fazer mais algumas rodadas de perguntas. Eu queria só voltar para a gente concluir sobre um pouco do mandato, né? Já que a senhora disse que já vai se desincompatibilizar para poder concorrer ao cargo de deputada federal pelo Rio de Janeiro. Queria te perguntar o seguinte, na prática, quais políticas públicas, quais ações do seu mandato a senhora destaca? E a senhora acha que realmente conseguiram entrar, deslanchar e fazer diferença na vida da população? Sim, eu queria começar com o recorde que nós conseguimos bater em relação à pauta quilombola no nosso país, né? O governo do presidente Lula, o governo do PT, ele bate o próprio recorde, então é o único governo do Brasil que cuidou dessa população com muito carinho e atenção, de forma muito humanizada, porque quando a gente fala de quilombo, muitas pessoas talvez não tenham a dimensão, mas a gente não está falando só de um papel e de uma regularização ou de uma documentação, a gente está falando de vida digna, de moradia, de ter acesso a saneamento básico, de ter acesso a uma vida com mais dignidade, que é o que eles têm lutado muito. Ontem mesmo nós estávamos aqui numa conferência com o ministro Paulo Teixeira e nós titulamos Alcântara, né? Alcântara que tem esse histórico, infelizmente, de conflitos, mas que no nosso governo, na nossa gestão, a gente conseguiu. Então, eu queria muito destacar isso, mas também destacar a área da educação, de pensar desde o pé de meia até todos os editais que nós fizemos e pudemos cada vez mais fomentar a 10.639 ou também enviar professores e professoras para fora do país para cada vez mais, né, se atualizarem e poderem voltar para sua sala de aula mais fortalecido. Fora na área do esporte, fora na área da juventude também, porque a juventude negra viva do nosso país é uma juventude que precisa se manter viva e ali, em conjunto com outros ministérios, nós pudemos criar muitas ações e políticas públicas e, para encerrar, que eu sei que o nosso tempo aqui não é muito longo, as casas da igualdade racial, que para mim é a concretude de todo esse trabalho, né? Nós lançamos no Rio de Janeiro na última sexta-feira, mas a gente tem 6 casas, né, esse ano para estarmos lançando e a casa é de fato um espaço de acolhimento e orientação. A igualdade racial ela precisa permanecer cada vez mais sendo vista com políticas públicas. E a Casa da Igualdade Racial é um lugar que, caso a pessoa sofra ou presencie qualquer tipo de racismo, ali ela pode ter acolhimento e orientação. E isso é o mínimo que a gente pode oferecer com nossa obrigação, sendo aqui ministra de Igualdade Racial. Ministra, aproveitar a sua presença conosco, como a gente disse, né, tem vários assuntos para abordar e bom que a senhora tenha sido bem sucinta e direta nas respostas. A gente viu, claro, toda a manifestação pública da senhora e da sua família, dos seus familiares, depois do julgamento dos mandantes do assassinato da sua irmã, da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. A senhora considera que, de fato, o caso está concluído e encerrado? Como a senhora mencionou, a política do Rio de Janeiro é violenta. Foi na política do Rio de Janeiro que, infelizmente, sua irmã perdeu a vida lá em 2018. O que, além do caso em si, a senhora projeta ou coloca como essencial para que não se repitam casos como o de Marielle Franco, nem se tenha a política do Rio de Janeiro, infelizmente, com esta imagem de uma política que coloca em risco a vida de quem quer defender, seja qual for a ideologia, a visão de mundo para um país melhor? A gente precisa tratar a violência política de gênero e raça com muita seriedade. É inadmissível qualquer mulher que se coloque a concorrer a qualquer cargo público e viver com medo como a gente vive, né? Acho que a Marielle, quando ela foi assassinada, muitas pessoas achavam que aquilo ali seria uma resposta para a esquerda. E para mim é inadmissível pensar assim, porque de onde quer que você seja, independente de quem seja, qualquer pessoa assassinada com 5 tiros na cabeça, 21 tiros no corpo, não merece passar por nada disso. E é por isso que a gente tem lutado tanto, né, para falar que o caso da Marielle, a resposta que nós tivemos, é uma resposta à democracia também, né? É inadmissível você pensar que tinha um deputado federal, um delegado da Polícia Civil, por trás de um crime, arquitetando para que uma mulher não pudesse falar. Eu acho que a melhor resposta é o que a ministra Carmen Lúcia falou no dia do julgamento, assim. Era mulher, negra, pobre, favelada e ainda falava. Então, esse cala-boca de uma mulher, você imagina que se todo mundo que pensar diferente agora decidir assassinar ou cometer um crime como foi aquele. Então, eu acredito muito e espero que o nosso país possa olhar para os casos de violência política de gênero e raça e cuidar para que não aconteça, nem com Marielle, nem com nenhuma outra mulher que se coloque corajosamente a entrar nesses espaços. Pedro. Ministra, como que é para a senhora a convivência no ambiente partidário com o prefeito de Maricá, Washington Quaquá, e principal líder do PT no estado do Rio de Janeiro, que defende publicamente a inocência dos irmãos Brazão, que foram condenados pelo assassinato da sua irmã?
Pedro, eu sou professora desde meus 17 anos, sou uma mulher negra de favela, da Maré, com muito orgulho, e já enfrentei muitos desafios na minha vida, mas a gente dá atenção para aqueles que mais importam, né? Quando eu falo da Marielle, eu falo com orgulho de ter conhecido a minha irmã e ser também cria de Marielle. Então, independente do que as pessoas falem ou pensem, a gente vai sempre defender aquilo que para a gente é inegociável. Então, o Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras é um partido que eu me identifico demais, principalmente por ter sido criado pelo presidente Lula. Independente de quem esteja aqui, pense diferente ou não, eu vou seguir no meu posicionamento, na minha posição, que é sempre defender aqueles que mais precisam e sempre defender a memória e o legado de Marielle Franco, porque eu também sou continuidade de Marielle. Então, se quiserem defender ou não, não tem problema. O que não pode é atentar contra a memória e o legado de Marielle, porque aí sim a gente vai falar sempre onde quer que a gente esteja. Ministra, vou te fazer uma pergunta agora que ela mistura posição política na vida, né, cidadania, posição política na vida, com um assunto pessoal. E aí eu te deixo muito à vontade, caso a senhora não queira falar sobre o assunto. Mas a minha pergunta é, como a senhora viu essa denúncia da PGR em relação ao ex-ministro Silvio Almeida por importunação sexual contra a senhora? Eu fiquei 2 anos passando por um processo muito dolorido, né? E eu entendo e sei que muitas outras mulheres também passam por isso. O indiciamento pela Polícia Federal, que eu acho que é importante falar que foi o primeiro passo, e agora também a denúncia pela PGR, esse segundo passo, é a comprovação de que a certeza da impunidade às vezes não funciona. E isso, para mim, serve sim também de incentivo para todas as mulheres que, qualquer que seja a situação, quem quer que seja a pessoa que passe por isso, assediar e importunar é ilegal, é errado, é crime e precisa sim ter uma resposta à altura. Então, como uma mulher que tem 2 filhas para criar, né, tia da Loiara, filha da Marielle, irmã de Marielle, filha da dona Marinete, com muito orgulho aqui, eu nunca vou me calar diante de nenhuma violência, qualquer que seja ela. E para isso, se a pessoa que estiver do outro lado, seja ministro ou papa, precisa responder. Yuri, deixa eu só emendar só mais uma pergunta, porque é o seguinte, às vezes, eu não sei como foi com a senhora, mas às vezes as mulheres, elas ficam tão em choque ou não têm tanta facilidade para reconhecer que aquilo foi, aquela abordagem, aquele posicionamento do homem, foi algo grave, foi algo que passou dos limites aceitáveis, porque fica ali uma linha tênue se ele foi gentil, ou uma linha tênue se, não, mas é uma cantada. Isso, hoje em dia, né, há esse tipo de argumento por parte dos homens em geral. Eu queria que a senhora só, assim, contasse, dividisse um pouco, se a senhora ficou nessa dúvida num primeiro momento e como foi para a senhora identificar que aquilo realmente era não só inapropriado, mas também um crime, né? A gente sempre fica no início, ainda mais quando se trata de colegas de trabalho, né? Então a gente estava ali, imagina, né? Passando por uma transição super feliz daquela campanha do presidente Lula, uma vitória que nós tivemos, democracia voltando, sendo retomada. E eu ficava no início, sim, mas logo depois, a gente também sabe, enquanto mulheres adultas, nós sabemos qual é a linha de cruzar ou não. Eu sou casada, muito bem casada, por sinal, desde 2018, muito feliz. Então, a gente sabe entender o que é uma cantada e o que é uma passada do limite. E quantas mulheres, como você muito faz na sua pergunta, não passam por isso? E quantas outras também não se calam? E quantas outras também não têm coragem de denunciar ou falar? Mas o que me salvou também foram muitas trocas, por exemplo, com uma grande amiga minha, de falar, olha, assim que eu tiver a oportunidade, eu vou denunciar e não vou me calar diante disso aqui. E que sirva de exemplo, sim, para qualquer mulher que passe por isso e que a gente possa cada vez mais ter política pública voltada para a proteção de mulheres, crianças e adolescentes, porque é inadmissível o número de pessoas, de mulheres assediadas, violentadas, né, que a gente tem no nosso país, e de feminicídios também, para que isso não vire cada vez mais uma rotina. Então, não estou dizendo aqui que foi fácil, porque não foi. Não estou dizendo aqui que também foi simples, porque, lógico, longe disso também não foi. Foram muitos momentos de incerteza, de dúvida, mas que bom que eu tive também outras mulheres do meu lado e que bom que eu tive a coragem que nasceu comigo para que a gente conseguisse seguir à frente dessa denúncia. Inclusive, queria deixar muito agradecimento à advogada do caso, que sempre me acompanhou, porque sem ela também me guiando ali, me dando coragem, talvez a gente não conseguisse chegar até aqui. Pedro Venceslau, para a gente encerrar, faça a última pergunta, por favor. Ministra, foi frustrante para a senhora o fato do presidente Lula não escolher uma mulher para o Supremo Tribunal Federal e sim o Jorge Messias? Pedro, o presidente tem 60 milhões de votos, né?
Acho que frustrante não seria a palavra, assim. Eu confio muito nas escolhas, na opinião do presidente Lula, e eu sei que qualquer outro momento, assim que ele puder, ele vai fazer. Mas eu também entendo que tem ali relações que são criadas na política, e isso faz parte, né? Eu não estou aqui para dizer que eu não defenderia, claro, porque eu defendi sempre uma mulher, vou sempre defender a mulher negra. O presidente sabe disso, ele esperava, inclusive, essa minha posição. Mas eu confio muito nas tomadas de decisão do presidente Lula, eu confio muito em cada passo que ele dá. Não é à toa que ele é um dos maiores estadistas e um dos maiores líderes políticos do país e do mundo, e respeitado, né, mundialmente dizendo. Então, eu espero que outras vagas e outras oportunidades venham, que, se Deus quiser, com o presidente também ali à frente, ele possa indicar as pessoas que ele também assim achar que deve. Nós conversamos com a ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco, que fez a gentileza de ir aos estúdios da CNN em Brasília. Ministra, muito obrigado por essa entrevista, sempre uma ótima oportunidade de conversar com a senhora e sucesso nas próximas jornadas, já que a jornada à frente da pasta da Igualdade Racial está prestes a se encerrar aí pelo prazo de eleições. É isso, obrigada, um prazer estar aqui com vocês também.